E no livro Mereça Ser Feliz, a autora Irmã Suffolk, ela nos dá uma orientação para que venhamos a ter mais relacionamentos mais saudáveis. O que nós deveríamos fazer? E ela vem nos orientar para que nós desenvolvamos a virtude da alteridade, que é o tema da nossa palestra. Que vem significar o se colocar no lugar do outro. A alteridade é irmã da empatia, é o se colocar no lugar do outro para compreender o outro em sua diferença, é saber lidar com a diferença do outro e amar o outro apesar da diferença de que ele é portador. Jesus, na sua história, ele nos deu verdadeiras lições de alteridade. No episódio de Judas, por exemplo, Jesus sabia exatamente que Judas iria traí-lo. Mas, mesmo sabendo disso, em momento nenhum, Jesus adotou uma postura de exclusão. Pelo contrário, ele se manteve firme e amou o discípulo até o fim. A doutrina espírita nos dá verdadeiras orientações para que desenvolvamos a alteridade em nosso íntimo. A casa espírita como escola das almas. E geralmente, quando nós entramos em contato com os primeiros ensinamentos da doutrina espírita, com a sua belíssima filosofia, o primeiro desejo que é despertado em nós é o desejo de mudança. E aí nós ficamos dispostos a fazer essa reforma íntima, a alcançar a alteridade. E a Irmã Suffolk nos fala que o processo do desenvolvimento da alteridade passa por 3 etapas. E a primeira etapa é exatamente essa, do desejo que nós nutrimos de melhora quando nós tomamos contato com a doutrina espírita. E essa primeira etapa ela é caracterizada pelo sentimento de fazer o bem. Só que esse sentimento de fazer o bem não encontra-se raízes tão profundas em nosso íntimo. Daí essa etapa ser também marcada pelos conflitos. O outro, nessa etapa, ainda é referência de ameaça para nós. E como é referência de ameaça, nós vamos tentar mudar o outro de todas as formas. Nós vamos tentar nos realizar no outro, achando principalmente que se o outro mudasse, seria melhor para ele, inclusive ele seria mais feliz. É o hábito pernicioso de se invadir o terreno desconhecido da diversidade alheia, de se apossar da conduta alheia. E é nessa fase também que surgem os grandes conflitos e fazermos julgamentos inflexíveis em relação ao outro. A segunda etapa, é bom nós estarmos refletindo sobre essas etapas, até para analisar em que etapa, nesse momento da nossa vida, será que nós estamos? Na primeira e agora na segunda etapa, que é a etapa da interiorização. Nessa etapa, nós já começamos a aceitar a diferença do outro. Nós já começamos a analisar qual é a reação que o comportamento do outro traz em mim. O porquê eu tenho essa reação. Então, o outro passa a ser o espelho das nossas necessidades de mudança. Porque os psicólogos, eles dizem que quando o comportamento do outro muito nos desagrada, é porque nós temos esse defeito também em nosso íntimo. E às vezes é dobro. E é um defeito que muitas vezes nós tentamos esconder porque nós não gostamos de forma alguma. E quando o outro manifesta aquilo que há de ruim em mim, entramos em choque. Então, nessa fase,
o outro passa a ser indispensável para o nosso autoconhecimento. E é nessa fase também em que passamos a vivenciar com mais intensidade o sentimento de empatia, que é se colocar no lugar do outro para tentar compreender melhor. E a terceira etapa é a etapa da transformação. Essa etapa da transformação, ela pode ser considerada a etapa da felicidade. É a etapa que nós alcançamos o amor, em que a diferença do outro passa a ser incondicionalmente aceita por nós. Já não é motivo de desagrado, já não é motivo de decepções. Inclusive, passa a ser importante, um fator importante para a nossa complementaridade. E mesmo que haja decepções nessa fase, nós saberemos lidar muito bem com elas, porque é a etapa do amor que nós conseguimos desenvolver, o amor sem apego, o amor que dá liberdade ao outro. Há uma história no site Momento Espírita que nos faz refletir muito bem sobre a conquista da alteridade. E é a história de Pedro. Pedro era um garoto que tinha muitas dificuldades próprias dele mesmo. Quando ele tentava desenhar uma reta, a reta não era reta, a linha saía torta. Quando todos em sua volta olhavam para cima, ele olhava para baixo, reparando as formigas trabalhando, reparando as flores pelo caminho. Quando ele pensava que ia fazer um dia ensolarado, um dia limpo, chovia. E lá se ia por água abaixo o piquenique programado. Um dia Pedro, ao sair de casa para ir para a escola, ele estava andando de costas e deu um esbarrão em uma menina. E logo depois ele descobriu que a menina se chamava Tina. E tudo que Tina fazia era tudo muito certinho. Ela sabia amarrar os cordões de sapato como ninguém. Ela nunca virava o pão com manteiga para baixo. Nunca esquecia de levar também o guarda-chuva. E sabia escrever seu nome direitinho. E Pedro ficava encantado com tudo que Tina fazia. Foi ela que ensinou a ele a diferença entre o esquerdo e o direito, ensinou a diferença entre frente e trás. Um dia os dois conversando, eles resolveram construir uma casa em cima da árvore. E Tina, ela fez o desenho para que tudo saísse bem feito, bem seguro. E ele foi logo juntando uma porção de coisas para enfeitá-la. E os dois riram bastante, porque a casa ficou muito bonita apesar das trabalhadas de Pedro. E Tina pensava consigo mesmo que ela não queria que tudo que ela fizesse fosse tão perfeito, tão certinho. Ela gostava muito da maneira de Pedro ver e viver a vida. Pedro logo depois arranjou um casaco e um chapéu e deu de presente para Tina. Um casaco e um chapéu, mas que não combinavam. Mas mesmo assim, ela usava. Ela colocava o casaco e o chapéu todas as vezes que eles iam brincar. Era para ficar mais parecida com Pedro. E os dois, juntos, aprenderam também a fazer aviõezinhos de papel. E aprenderam a ser amigos, até debaixo d'água. E para sempre. Pedro e Tina haviam alcançado a etapa da alteridade. Eles sabiam que o segredo dos relacionamentos é harmonizar as diferenças. Porque o que um não sabe, o outro ensina, e o mundo assim cresce pela diversidade das pessoas que amam.